Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de morfodinâmica costeira, continuando ali na mesma linha que a gente estava falando nos últimos vídeos, que a gente estava falando sobre lagoas costeiras. Como eu disse para vocês, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os inlets, tá? As desembocaduras. Tem algumas questões legais a gente falar sobre essas feições, tá? Então, o que são inlets, né? Eles são as aberturas nas barreiras costeiras pelas quais a água, o sedimento, nutrientes, organismos e poluentes são trocados entre o mar aberto e os embaiamentos ou as lagoas costeiras, né, protegidos pelas barreiras. Tá? Então, aqui a gente tem um esqueminha, aqui a gente tem, olha só, a deriva longitudinal e tal, a formação da barreira, e aqui o inlet. Né? Deixa eu pegar meu computador. E aqui a gente tem o inlet. Né? Aí a gente tem aqui a lagoa costeira, que está isolada, e o lugar onde a gente tem a troca é o inlet. A gente vai falar sobre essa região toda aqui, ó, que a gente tem duas feições que são os deltas de maré, que estão relacionados aos inlets, e um pouquinho da posição do inlet e tudo mais. Tá? Aqui a gente tem mais um esquema, que a gente tem a barreira, né? Normalmente a gente tem ali a ilha barreira, que tem as dunas, que está formada com praias e tal, e a desembocadura, que é o inlet. E aí a gente tem a formação do delta de enchente e o delta de vazante. Certo? E aqui de novo a gente tem a lagoa com a lagoa fechada, a lagoa aberta, né? A lagoa semifechada e os esquemas. Então a gente vai falar sobre essas estruturas aqui, ó. Inlets. Inlets. Aqui a gente tem um inlet não estruturado, a gente também pode chamar assim, a gente tem um inlet natural, sem nenhuma estrutura aqui fixando esse inlet, é um inlet que é móvel, a gente vai ver ele se movimenta de acordo com a deriva, tá? E a gente chama de inlet não estruturado. Quando a gente tem um inlet que tem estruturas, ó, por exemplo, aqui a gente tem dois moles, um de cada lado do inlet, que fixa a posição desse inlet. A gente chama de inlet estruturado. É o caso do inlet aqui da Lagoa dos Patos. Desde lá do início do século XX, a gente tem os dois moles fixando a posição desse inlet. Então, a gente fala que esse inlet é um inlet estruturado, tá? Tem estruturas que fixam a sua posição. Os inlets não estruturados, eles são móveis. Então, em muitas situações, isso não é muito legal, tá? Qual que é a importância e as funções, né? Uma das principais funções é o acesso às águas interiores, a águas internas, que são normalmente águas protegidas, né? Acesso a baías, acesso a baías, a estuários, né? A parte de dentro de uma lagoa costeira. Normalmente associada a portos. Aqui a gente tem duas imagens aqui do nosso inlet, tá? Aqui é o Porto de Rio Grande. E aqui bem a boquinha lá dos moles, com o navio saindo antes do prolongamento. Né? Que mais? Aqui a gente tem, olha só, como que funciona a... Não vou pular isso. Nesse gráfico, a gente tem uma coisa bem interessante que mostra, olha só, a amplitude da maré aqui no eixo da vertical, e a gente tem vários ambientes, olha só, deltas de rios, ilhas barreiras, deltas de maré, que é o que a gente está falando hoje, bancos lineares, inlets, planícies de maré e salt marshes, que são os marismas, tá? E aí, em cada limite aí de range de maré, a gente tem a ocorrência, a largura aqui dessas barrinhas estão relacionadas à ocorrência desses ambientes. Então, percebam que hoje a gente está falando aqui, ó, sobre ilhas barreiras, né? Ó, percebam que, ó, na micromaré a gente tem a formação intensa de ilhas barreiras, em mesomaré diminui a quantidade de ilhas barreiras até macromaré vai diminuindo, minguando, até que a maré fica tão grande que impossibilita a formação de ilhas barreiras. Legal, né? E aí os inlets, né? Aí os inlets, olha só, com a micromaré,
eles já não são muito micromaré, já são menos frequentes. A gente vai aumentando um pouquinho a amplitude da maré, vai aumentando a frequência desses inlets, até que a maré fica tão grande que não tem nem ilha barreira, quanto mais inlet, né? E os deltas de maré, eles estão relacionados diretamente, ó, a curva, a forminha aqui do delta de maré é muito parecida com a forma do inlet, tá? Que eles estão muito associados. Então, a gente tem menos deltas de maré em micromaré. O máximo dos deltas de maré a gente tem aqui no meio da mesomaré e aí vai diminuindo em direção à macromaré. Certo? Então, como é que são os inlets em situações de micromaré? Como a gente sabe, né? Micromaré provavelmente ele é dominado por onda, né? Então, ele é formado por praias, por esporões, as barreiras são longas, o número de inlets é baixo, poucos inlets, né? E aí a gente tem um delta de maré enchente, normalmente pouco desenvolvido, mas existente, e um delta de maré vazante ausente. Não existe a formação de delta de maré vazante, normalmente, tá? Quando a gente tem regime de micromaré e uma região somente dominada por ondas. Aí a gente já vem aqui para a desembocadura da Lagoa dos Patos, tá? Lá em 1883, ou seja, quando ela ainda era não estruturada, quando não tinha mole. E aí aqui, ó, a desembocadura da lagoa, para cá fica o Cassino, para cá fica o Mar Grosso, tá? E a primeira coisa que a gente vê é um delta de maré vazante. E eu acabei de falar que em micromaré não tem delta de maré vazante, né? Por que que a gente tem o delta de maré vazante aqui? Porque o fluxo do rio aqui na nossa lagoa é tão intenso que faz, às vezes, de um fluxo de vazante intenso que carrega sedimento. Tá? Então, aqui, nesse caso, a gente tinha delta de maré vazante, sim. Tá? E aí, como é que é a formação desses deltas? A gente tem um fluxo grande de água, né? Que vem, que sai por esse inlet aqui, e a gente tem muito sedimento que está sendo transportado em direção à costa pelas ondas, tá? Nesse encontro, a gente tem a formação desse banco, que a gente chama que é o lobo terminal, tá? E era o que a gente tinha aqui na desembocadura em 1883. E aí eu tenho uma outra imagem que é logo depois da formação da instalação dos moles, tá? A gente tem que os moles eles foram construídos meio que aqui em cima desse delta de maré. Ele não foi dragado, o delta de maré vazante, não. Eles só construíram os moles aqui em cima. E aí a dinâmica que ficou mais intensa ainda aqui nessa desembocadura por conta do estreitamento dos moles, né? Esse fluxo ficou mais intenso ainda. Aí todo aquele sedimento que ficou aqui na frente foi exportado lá para frente dos moles. E aí a gente ficou com um delta de maré vazante lá na frente, tá? Mesmo sendo uma região de micromaré. E aí, depois, ao longo do tempo, esse delta de maré vazante, aquele lobo terminal, aquele banco que tinha lá na frente, foi dragado. E sobrou uma bolinha ao sul aqui do Mole Oeste. Essa aqui é a batimetria do meu TCC. Isso foi antes do prolongamento dos moles, tá, gente? E aí, essa bolinha que ficou aqui ao sul, esse resto do delta de maré vazante que existia, né? Ele é o que a gente chama hoje de Banco das Três Marias, mas eu acho que não está aqui agora a imagem. Então, a gente tinha aqui o delta de maré vazante e tem um trabalho do Lauro com Antiqueira, vocês devem conhecer, professor de topografia, né? No trabalho de mestrado dele, eles identificaram duas estruturas aqui nos moles antes do prolongamento, tá? Tem uma estrutura junto ao mole leste, que é uma estrutura bem funda, uma cava, um lugar que chega a mais de 20 metros de profundidade, tá? E bem no meio do canal existe um banco, uma parte mais rasa, bem longa. Os dois identificaram essas duas feições. Essa fossa, que é aquele buraco que tem junto no mole leste, seria o equivalente a um canal de enchente. O caminho que a água faz quando a água está entrando na lagoa, tá? E esse banco axial aqui seria meio que correspondente ao delta de maré enchente, aquele acúmulo de sedimentos da água enchendo, tá? Os índices de mesomaré, como é que funciona? O índice de mesomaré, a gente tem já uma coisa mais balanceada entre maré e ondas, tá? Então, a gente tem já aquelas barreiras mais curtas, com mais inlets,
E os deltas de maré, tanto de enchente quanto de vazante, são bastante desenvolvidos. Aí aqui, ó, um exemplo de como são as ilhas barreiras dos deltas dos inlets em mesomaré. A gente tem ilhas barreiras mais curtas, e porque como a gente tem no inlet, a gente tem toda aquela formação daquele delta, que a gente tem o oceano, tá? Então a gente tem muita transformação de ondas por conta dessa variação topográfica. Essas variações, elas fazem com que a gente tenha uma variação na ondulação que chega nessa ilha barreira, e aí a gente tem as duas pontas da barreira mais instáveis, tá? Elas são mais gordinhas, elas variam, essa linha de costa aqui varia muito mais, e o centro da ilha barreira é bem mais estável. E aí aqui também varia bastante, normalmente forma um arco, ó, por conta de refração de ondas mesmo, a gente tem a formação de um arco na ponta aqui da ilha barreira, em direção, olha só o delta de maré vazante, que lindão aqui, dá para ver as ondas quebrando em cima dele, tá? Esse tipo de ilha barreira aqui, eles chamam, o Reis chamou de drumstick, que é tipo coxa de galinha, sabe? Que é mais gordinho na ponta, mais gordinho na outra ponta. Eu não vejo muito coxa de galinha, mas é o nome que os caras davam, tá? Então, ilhas, delta de inlet com mesomaré, a gente tem ilhas barreiras menorzinhas, na forma de drumsticks, né? Na forma de coxa de galinha, com as pontas das ilhas barreiras bastante instáveis e o meio estável. E a formação dos deltas de maré muito bem formados, muito bem desenvolvidos, tá? É que a gente tem um exemplo bem legal, a parte rasa aqui é dentro da lagoa e aqui é a parte do oceano, tá? Então, a gente tem, olha só, o delta de maré enchente, que é um delta com vários canais e vários bancos, parece uma árvore quase, e um delta de maré vazante, que aí tem só o canal e essa parte mais rasa aqui, que é o que a gente chama de lobo terminal. E a gente tem também algumas barras de SWOSH, que o sedimento vai em direção à costa. Tá? Isso aqui é um exemplo modelado, tá? De um delta de maré enchente e um delta de maré vazante no inlet. Tá? Então, ó, o delta de maré vazante, a gente tem algumas feições que a gente consegue encher. Tá? A gente consegue enxergar. A gente tem normalmente um canal principal, que é por onde a água vaza, né? A corrente de vazante sai normalmente por esse canal. A gente tem um grande acúmulo de sedimentos na parte mais externa, que é o lobo terminal, que seria isso aqui, que é o lobo terminal. O canal está bem aqui do lado, ó. Um canal principal, o lobo terminal. E aí a gente tem os canais de enchente marginais, que seria igual aquele lá perto do mole, tá? Os canais de enchente são marginais, tá? São menores, eles contornam essas feições. E existe também o que a gente chama de barras de SWOSH. São umas regiões, uns bancos mais rasos que estão sendo transportados em direção à costa. Eles vão se migrando em direção à costa pela ação das ondas. Tá? Então, a gente tem a corrente de vazante empurrando a areia para fora, que acaba formando esse lobo terminal, e as ondas levando o sedimento em direção à costa, que forma as barras de SWOSH. E aí a gente tem o canal de vazante principal e os canais de enchente, que são normalmente marginais. Tá? Esse é o delta de maré vazante. Aqui é um exemplo, ó, de um delta de maré vazante, bem bonitão, lá na Carolina do Sul. Aí a gente vê aqui o canal principal, ó, os canais secundários, os canais marginais. Aqui são as barras de SWOSH e aqui na frente está o lobo terminal. Vê que diverge o fluxo, ó, nos bancos. Ó. Essa areia que praticamente está na superfície aqui, ó, isso aqui são as barras de SWOSH, é o sedimento que está migrando em direção à costa. Aqui, aqui. Esse sedimento ele vai migrando até ele se soldar a barreira. Aqui bem bonito também, olha só, dá para ver todo submerso, não dá para ver barras de SWOSH emersa, mas bem bonitinho, bem parecido com o modelo, um delta de maré vazante bem redondinho. Né? De novo. Eita. E
E aí o delta de maré enchente, né? O delta de maré enchente ele já é mais... o canal é mais distribuído, são vários canais, né? Mas ele costuma ter uma rampa de enchente e os canais de enchente também, né? Aí ele tem uma... Normalmente é isso, as rampas e os canais e os bancos, né? Aí olha só que legal, um delta de maré enchente. Tem a rampa de enchente, que é o lugar preferencial, e aí os canais que migram bastante. Tá? Parece uma árvore quase, né? O delta de maré enchente. E aí, a morfologia do delta de maré vazante, dependendo das correntes que tem aqui, das correntes longitudinais na costa. Tá? Como é que funciona? Aqui, ó, se a gente tem a corrente longitudinal muito mais intensa do que a corrente transversal, a gente vai ter, olha só, um delta de... E se a corrente longitudinal ela é simétrica nas duas direções, né? Ela é bidirecional e simétrica. A gente tem um delta de maré vazante simétrico e curto, próximo da praia, tá? Se a gente tem um delta de a corrente longitudinal é muito mais intensa em uma direção e muito maior, mais forte do que a corrente transversal, a gente tem ó, o delta de maré vazante deslocado, aqui a gente tem o canal principal, ó, deslocado pela corrente, tá? Ele acompanha, o delta de maré vazante, a feição vai acompanhar a corrente preferencial e vai deslocar o canal principal. Agora, aí se a corrente longitudinal ainda mais intensa que a corrente transversal, mas no outro sentido, a mesma coisa. O delta de maré vazante ele fica deslocado no outro sentido e ó, o canal principal por onde está saindo, tá? Agora, se a corrente transversal é muito mais intensa do que a corrente longitudinal, ao invés desse delta ficar ali pertinho da costa, ele vai ficar alongado no cross-shore, ó. Ele é alongado por conta dessa corrente aqui. O sedimento é distribuído mais perpendicularmente à costa e o delta de vazante fica mais comprido, mais offshore, né? Ele fica maior e aqui a gente tem o canal de vazante principal saindo por aqui, tá? E aí os inlets em macromaré. Em macromaré a gente praticamente não tem a formação de barreira, né? E aí a gente tem esses bancos lineares, porque o transporte, as correntes principais vão ser cross-shore, então a gente vai ter a formação desses bancos que acompanham essa direção das correntes, né? E aí os inlets, eles se limitam às desembocaduras dos rios mesmo, tá? Olha só, aqui a gente tem mais ou menos como que é o fluxo de corrente de enchente no inlet e o fluxo de corrente de vazante no inlet, tá? Então, a gente tem a corrente de enchente e a corrente de vazante. Percebam que, ó, na enchente, a gente tem enchente em todos os sentidos, e aí aqui a gente tem a vazante no canal principal, e normalmente não tem vazante nos canais marginais, ó, continua com o fluxo de enchente nos canais marginais. Quando a gente está tudo enchendo, por exemplo, numa maré alta, né, a gente tem enchente por todo o processo. Quando a gente tem a vazante principalmente pelo canal principal e nos canais marginais não acontece o processo de enchente, tá? Aqui a gente tem mais uma imagem de um inlet estruturado e tal, saindo sedimento. E aí o transporte de sedimentos, né? Como é que funciona o transporte de sedimentos? O transporte ele se dá pela interação de todos os processos que estão acontecendo ali, né? Então, a gente tem o transporte por ondas lá no lobo terminal do delta de vazante. Então, tem esse transporte aí de sedimento em direção à costa. A gente tem os transportes nos canais, por ação da maré, né? A corrente de enchente, a corrente de vazante. A gente tem transporte de areia nos canais também, pelas correntes de enchente. E a gente tem o transporte de sedimento pela migração dos canais e dos bancos, das barras de Swash e dos bancos. Nesse gráfico aqui,
a gente tem, olha só, a setinha sólida, pretinha, larguinha, é o sedimento, é a transporte de sedimentos pela ação das ondas diretamente, tá? Então, as regiões onde a gente tem o transporte de sedimento em direção à costa, normal, sempre, né? Porque a gente está falando de ondas, tá? Aí, essa setinha que é só um risquinho, a gente tem o transporte de sedimento pela maré. Então, a gente tem o transporte de sedimento em direção à costa, aqui pelos canais, e a gente tem o transporte de sedimento em direção ao oceano, principalmente pelo canal principal aqui, tá? Então, de enchente nos canais marginais e de vazante no canal principal. Essa seta que é... Esqueci de pegar isso aqui. Essa seta que é vazadinha é o transporte pelas barras de Swash, ó. São as barras de Swash migrando em direção à costa, tá? E essa setona grandona aqui é o transporte por corrente longitudinal. Tá? E aí aqui um esquema que meio que resume o transporte de ser todos os transporte de sedimento num inlet num delta de maré vazante. Tá? Aqui eu quero mostrar para vocês a variabilidade, como varia um inlet, né? Um inlet não estruturado, óbvio, né? Ao longo do tempo. Aqui a gente tem, é do Lauro, isso aqui, do trabalho de mestrado dele. A gente tem alguns mapas, ó, de 1866, 1875, 81, 83, 85 e 94, tá? Como vai, aqui a gente tem aqui essa linha traço ponto aqui, é a posição do canal principal, tá? E aí a gente consegue enxergar como que o canal principal, e percebam as linhas batimétricas, que são os pontilhados, como isso variava ao longo do tempo. A gente já tinha o Porto de Rio Grande nesses anos aí, já tinha praticagem, inclusive, e essa batimetria, ela era extremamente monitorada. Então, tem mapas batimétricos anuais. Por quê? Porque como essa batimetria mudava muito, percebam a diferença entre cada um desses mapas, né? A batimetria mudava muito, então era muito difícil saber onde é que estava o canal, então eles tinham que estar sempre monitorando. Mas o interessante é que dá para ver, ó, o canal, como o canal, ó, ele estava aqui, aí ele foi um pouquinho, ficou mais linear aqui, aí ele foi um pouquinho para norte, e aí ele migrou, ó, virou aqui para norte, olha onde é que está o canal principal, aqui. Até ele ficar completamente deslocado em direção norte, e aí ele se rompe e vem para o sul de novo. Então, o Lauro viu no trabalho dele que esse canal, ele tinha um ciclo, tá? Ele ia migrando em direção a norte até chegar aqui no extremo perto da costa, ali em São José do Norte. E aí ele rompia de novo um canal novo, mais ao sul. E esse canal, ao longo do tempo, ia migrando em direção ao norte. Isso por quê? Porque a gente tem a nossa corrente longitudinal aqui líquida em direção de sul para norte, né? Então, o transporte líquido é de sul para norte. Então, esses bancos, no final das contas, eles acabavam migrando de sul para norte e aí empurrando esse canal nessa direção. Certo? E aí, aqui, o que a gente tem hoje? A gente tem um inlet estruturado que foi dragado, então a gente não tem mais delta de maré vazante, né? A gente só tem o restinho dele, que é o Banco das Três Marias. Aí, aqui, sim, dá para ver, ó, a ponta do Molho Oeste e a linha de arrebentação. Quando a gente tem tempestade, quebra a onda lá no Banco do Molho Oeste, lá no Banco das Três Marias, tá? Porque ele é bem mais raso que o seu entorno. E aí a migração dos inlets, né? Que tudo a ver com o que eu estava falando antes. A migração dos inlets, ela acontece no sentido da corrente longitudinal, tá? E como é que funciona? O inlet, ele vai erodindo na parte, a barreira ela vai erodindo a Barlamar e acrescendo a Sotamar, né? Então, ó, o inlet, ele vai, tipo, uma canetinha, ele vai cavando aqui e crescendo aqui, tá? A gente tem o transporte longitudinal aqui nesse sentido. E aí, esse inlet vai migrando, tá? Até que algum ponto da barreira, ó, o rio vem daqui, né?
E aí ele vem para cá, e aí ele vai migrando. Até que algum ponto dessa barreira fique estreito demais, e aí a gente tem uma enchente, acontece alguma coisa, essa barreira é rompida antes do inlet atual. Tá? E aí a gente tem a formação de um novo inlet aqui. Aí a tendência desse inlet antigo, porque a vazante vai acontecer mais por aqui agora. Então, a dinâmica aqui vai começar a ficar muito baixa, e aí a ondulação vai tender a fechar isso aqui. Ó. E isso aqui vai virar uma barreira complexa, e o inlet migrou no sentido oposto ao da corrente longitudinal. Tá? Então, o inlet ele vai tendendo a migrar na direção da corrente longitudinal, até que, por algum motivo, alguma instabilidade, um novo inlet se forme no sentido oposto, e aí aquele inlet antigo acaba sendo abandonado, e esse novo inlet volta o processo e começa a migrar no sentido da corrente longitudinal de novo. Certo? Quando a gente tem uma abertura fixa, né, como era o caso aqui praticamente da Lagoa dos Patos, aí a gente tem a migração do canal normalmente, tá? Que é o que a gente viu ali na migração do canal da Lagoa dos Patos. Esse canal, ele com as variações batimétricas que vão acontecendo, esse canal acaba muitas vezes ocupando canais secundários e migrando, como acontece aqui na Lagoa dos Patos. E quando a gente tem um inlet completamente estável, o canal ele está estabilizado, né? E o que a gente pode ter é migração das barras de Swash, que são aquelas partes mais rasas que vão migrando em direção à costa e levando sedimento em direção à costa. Certo, pessoal? Então, isso que era o que eu tinha para falar sobre inlets para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem lá no fórum. Estou à disposição. Um abraço e até a próxima.